Vocês aceitariam o Fagner de volta? Eu aceitaria o Cascão, mas acho que ele não volta porque o Tite foi para lá, né? E o Tite gosta muito do Fagner, principalmente no que diz respeito à questão da liderança, etc e tal. Mas eu aceitaria porque, primeiro, que é um jogador que pertence ao Corinthians. Segundo, ele é ídolo da torcida. E terceiro, o Corinthians precisa de um lateral direito reserva para o lugar do Mateuzinho. O Fagner não vai ser titular, o Fagner não tem mais condições de jogar como titular. Teve uma contusão séria lá no Cruzeiro, não sei se ele está bem fisicamente ou não, mas eu acho que seria uma boa opção para entrar no lugar do Mateuzinho de vez em quando. Não sei se do ponto de vista físico ele tem condições de segurar a onda, né? Porque o Cruzeiro está com 3 laterais direitos, inclusive o Fagner. Então o Fagner tem sido a terceira opção do Cruzeiro. Tá o Fagner que tá podendo voltar. Pelo que eu vi, você é contra, né, De Paula? Pelo amor de Deus. Eu, assim, com todo o respeito do mundo, Fagner tem 36 anos já, se eu não me engano. Tem uma história no Corinthians, tal. Mas, cara, não dá mais. A minha grande questão com o Corinthians é a questão que sempre me incomodou, principalmente com o Duílio Monteiro Alves. O cara, ele olha no retrovisor, ele não olha para frente. Ele traz jogadores que já tiveram uma boa passagem no Corinthians há 5 anos, 4 anos, 6 anos, e traz de volta achando que o cara vai render o mesmo que ele rendeu. Ele fez isso com Romero, Gil, não sei quem. Então, quer dizer, eu não gosto desse tipo de coisa. O Fagner, para mim, já passou da hora de sair. Já passou da hora de sair. Enquanto ele esteve no Corinthians, cara, ultimamente, vou te falar, uma temeridade, cara, uma temeridade. Jogava um jogo bem e tal, ficava fora, se lesiona demais também. Muita lesão. A gente precisa de cara. O Crespo, ele deu uma entrevista no São Paulo em que ele falou uma verdade. Ele falou: nós precisamos contratar jogador com saúde. Porque não dá. Nós precisamos ter cara saudável, porque o cara joga quantos jogos no ano? 70 e poucos jogos no futebol brasileiro? Jogando todas as competições, precisa ter um cara saudável. O Garro jogou 37. Você vê como o Garro jogou pouco esse ano, hein? Pois é, Sereta. Então, assim, o Fagner, para mim, é um cara que vai deixar na mão, vai ganhar muito dinheiro, e invariavelmente vai deixar a gente na mão. E eu não gostaria do Fagner. Parabéns ao Fagner, mas muito obrigado. Eu não gostaria de volta, não. Mas De Paula vai colocar quem? Não sei. O Corinthians sondou aí o Lucas Ramon, tem 31 anos, lá do Mirassol. Jogador já experiente, 31 anos, fez um bom campeonato pelo Mirassol. Confesso a você. De Paula, você conhece ele? Não, nunca prestei muita atenção. Como diria a Glória Pires no Oscar, não tenho como opinar. Mas assim, não sei. Tiagão, pelo menos o Mateuzinho tá jogando muita bola e não ia ter espaço pro Fagner mesmo, seria só para compor elenco. Qual a sua opinião sobre esse retorno aí? Cara, eu ouvi, né, nos bastidores aí, antes do Tite fechar, bem antes de Tite aparecer no Cruzeiro, que o Fagner não queria voltar pro Corinthians. Porque ele tá gostando de jogar lá, o clima lá tá bom e tudo mais. A gente sabe da proximidade do Cássio com o Fagner, né? Os dois no Corinthians eram muito ligados. Lá também eles têm esse clima bom lá para trabalhar. Então, por conta disso, ele não queria voltar pro Corinthians e chegou até a ser cogitado. Isso eu tô falando de coisas que eu ouço aí nas entrelinhas, tá? De o Gabigol, o Fagner ser uma moeda de troca aí no Gabigol, entendeu? Que eu também não acho muito viável vir pro Corinthians. Concordo, com todo respeito ao Seretinho aí também, que tem a opinião dele, mas eu também acho que o Fagner passou do time já. Eu vou muito no De Paula. Porque o Fagner, eu não gosto também dessa política de repatriar jogador, lógico, não generalizando, existem casos e casos, né? O Renato Augusto foi um caso que, deu certo no Corinthians, voltou, não conseguiu ganhar título no retorno, mas foi muito importante, né, para a gestão, para o elenco do Corinthians, a quase ganhar uma Copa do Brasil em 2022 ali, né, jogando muito, né, em alto nível.
mas eu acho que o Corinthians pecou muito em repatriar muitos jogadores. É Paulinho, é Fagner, é não sei quem, e fica trazendo um monte de gente que já passou, e isso acaba sendo prejudicial até para o próprio jogador, porque ele vem com uma moral que ele já teve lá atrás e acaba queimando. Um cara que agora, nessa reta final de Copa do Brasil, recuperou um pouco do status que ele tinha com o torcedor é o Maicon, né? Porque o Maicon foi muito líder, a gente tem que falar isso, ele foi muito líder, pelo menos ao meu ver, nessa reta final, de se impor mesmo, de defender o time, de tomar conta do meio do campo, não só questão de jogar bola, mas tomar conta da maturidade mesmo, de ser um cara importante para o elenco. Eu vi isso no Fagner, no Maicon. Falei isso com ele hoje. E vocês falaram do Mateuzinho, né? Eu conversei hoje com o Mateuzinho também, e eu falei muito sobre essa questão identitária que ele tem com o torcedor do Corinthians. O Mateuzinho, para mim, ele não é o melhor lateral do mundo, né? Ele não é o melhor lateral do Brasil. Ele é um dos que estão em alto nível aí hoje, mas para mim não é ainda o melhor. Mas o Mateuzinho, ele tem uma identidade com o Corinthians, com o corintiano. Ele conseguiu encarnar o que o corintiano na arquibancada quer dentro do campo, que é a dedicação, é a raça. O problema dele é a instabilidade, que tem jogos que o Mateuzinho às vezes peca em alguma questão ali que acaba sendo muito importante no jogo e acaba deixando o Corinthians, né, perdendo partidas aí por conta de falhas bobas. Mas, num outro ponto, ele é muito importante para o Corinthians nessa questão de ser raçudo, de ser briguento. E foi muito decisivo também. Não só ele, mas como no lado esquerdo, o Bidu também foi muito decisivo nessa reta final também. Na hora que precisou dos caras, foram caras que não souberam, não correram da raia, não fugiram, né? Mas eu acho que o Fagner passou um pouco do tempo. Se for para trazer o Fagner, eu mantenho o Mateuzinho, porque o Fagner, para vir para ser banco do Mateuzinho, eu acho que para ter banco, eu acho que a gente precisa olhar para uma galera mais nova, né? Uma galera que está chegando, quem sabe não trabalhar a base, né? A gente viu que a base também fez diferença esse ano. O André no meio campo, o Kaique, o Guinegão, o outro menino agora, o Dieguinho, são jogadores que, tiveram poucas oportunidades, mas o pouco que eles tiveram, eles contribuíram muito com o Corinthians, né? Cara. O Guinegão, a gente pode falar na Copa do Brasil. O Guinegão teve uma posição fundamental ali na Copa do Brasil, no jogo contra o Atlético Paranaense lá. O cara salvou a gente, né? E tá na base o segredo, né? Thiagão, e assim, só para acrescentar, cara, falar a verdade, o Corinthians tem que dar graças a Deus que tem o Mateuzinho, cara. Olha, eu nunca pensei que ia ter isso. A seleção brasileira não tem lateral direito. O Éder Militão vai jogar improvisado na seleção, cara. A seleção, você pega o Santos tem o Igor Vinícius e o Mike tá vazando já. O Santos não quer saber do Mike. O Igor Vinícius, pelo amor de Deus, não tem. Olha, ninguém aguenta ele. O São Paulo é Cédric Soares. Mamãe do céu. O lateral direito do Vasco é bom, né? O Paulo Henrique. Ele é bom lateral, corredor, mas também não é um espetáculo. Não é. Exato. Ô Cereto, a gente viu o Cafu e o Roberto Carlos. Mano, pra mim, quando se trata de seleção, velho, vai demorar muito pra alcançar esse nível aí. Né? Eu sou muito saudosista nesse sentido, cara. É difícil, mano, mas assim, do que a gente tem hoje, o Mateuzinho, eu não acharia exagero ele ter uma vaga na seleção. Você está sendo corintiano? Não acharia exagero. É um lugar que está em déficit mesmo. A seleção está com... E faz tempo, hein? Quanto tempo faz que a gente não tem um lateral direito que a gente fala, caraca, que baita lateral, né? Talvez o Fagner tenha sido o último que, na Copa, me surpreendeu muito, jogou, e era aquele lateral de dar porrada, de chegar na linha de fundo, tá ligado? Mas passou do time. Hoje, o que a gente tem é o Mateuzinho. Para mim, não seria exagero. Igual eu falei, não, em termos técnicos, está em déficit. Então, está nivelando por baixo. Mas ele ainda é dos melhores que a gente tem. E nessa questão de entrega, aí nem fala. O cara é demais.